capítulo 4 do Evangelho de João. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo com um lápis para você fazer as anotações. O capítulo 4 vai trazer como personagem principal a mulher samaritana, ou a mulher de Samaria. Nós vemos aqui no capítulo 4, no versículo 1, algo interessante. Logo no primeiro versículo, que diz que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Sublinha esta parte: Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Vem mais uma vez provar que João Batista fez muito bem a sua tarefa. Passou o foco para Jesus. Agora a estrela que brilha é a de Jesus. Ele está batizando mais pessoas do que João e ele é agora o personagem, que entrou para ficar depois que João Batista sai de cena. No versículo 3 nós vemos que Jesus deixa a Judéia e vai outra vez para Galileia. Lembra que na Judéia Jesus realizou muitos milagres, Jesus tinha uma fama, mas lá as pessoas queriam matá-lo. Então ele sai da Judéia para ir para Galileia. No versículo 4 fala que era necessário passar por Samaria. Era necessário, mas não era obrigatório. Da Judéia para Galileia havia pelo menos 3 caminhos para Jesus passar. 3 caminhos, 3 rotas. E os judeus evitavam passar por Samaria por causa da desavença que havia entre os judeus e os samaritanos. Mas o versículo 4 vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Sabe por quê? Porque havia obras a serem feitas em Samaria. No versículo 5 diz que Jesus vai para uma cidade de Samaria chamada Sicar, que quer dizer cidade dos bêbados. E ele estava ali cansado, ele parou ali próximo à fonte de Jacó, ok? E isso já era quase a hora sexta, ou seja, já era quase meio-dia quando Jesus vai ali. No versículo 8 vai dizer que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Circule o versículo 8. Os discípulos foram à cidade comprar comida. Daqui a pouco você vai entender porque eu estou pedindo para você circular o versículo 8. Do versículo 7 até o 15, nós vemos Jesus ter um diálogo com a mulher samaritana. Ele se apresentando e conversando com ela. Eu abro um parênteses aqui para lembrar você que no capítulo anterior nós vimos Jesus tendo uma discussão com Nicodemos, um mestre, um sábio, uma celebridade, uma pessoa famosa, um homem culto. Agora Jesus está tendo uma discussão, um diálogo com uma mulher sem nome, inculta e desprezada, porque era samaritana. Ou seja, Jesus saiu de uma conversa com um grande sábio, que era Nicodemos, e agora está conversando com uma mulher que não tem, uma mulher anônima, uma mulher que não tem fama. Então Jesus veio para os grandes, para os importantes, porque eles precisam de Jesus. Mas ele veio também para os simples, para os anônimos, porque eles também precisam de Jesus. Versículo 13 e 14 vai ter aqui o auge desse diálogo. Olha o que Jesus fala para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus está falando aqui não é de uma água que mata a sede do corpo, ele está falando de uma água que mata a sede do Espírito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa parte desse diálogo termina no versículo 15, onde ela fala: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede. Ou seja, ela já está nas mãos de Jesus. Ela já está apaixonada pelas palavras de Jesus. Do 16 ao 19, Jesus muda o tom do diálogo agora, porque ele chega
amando essa mulher, cuidando dessa mulher, oferecendo água viva para ela. Mas agora ele começa a confrontar o pecado dessa mulher. Porque a vida com Deus é processos, ok? Todos que vêm a Deus, existe processo. Mas é importante dizer que Jesus não julga essa mulher, que Jesus não condena essa mulher. Mas ele vai limpar agora o pecado dela. O 16, ele vai expor, né, o fato dela ter outros maridos, dela estar vivendo agora com um amante. E no 19 ela vai dizer: Senhor, vejo que és um profeta. Queridos, no 20, ela agora já está completamente liberta, já foi revelada a sua vida. E no 20 ela vai perguntar algo importante para Jesus: onde é que se deve adorar? Se é nesse monte ou em Jerusalém, porque havia uma guerra ideológica dos judeus com os samaritanos, onde era o lugar certo de adorar a Deus. E Jesus não vai falar para ela onde, mas ele vai dizer a quem adorar e como adorar. No versículo 23 ele vai dizer: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram quem? O Pai. Como? Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adore. É a única pessoa que Deus procura na Bíblia. É os verdadeiros adoradores que adoram ao Deus, ao Pai, em espírito e em verdade. No versículo 26, Jesus vai mais uma vez reafirmar: eu sou eu que falo contigo. Ele vai dizer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Essa é a mensagem do Evangelho de João. É o tempo inteiro provar que Jesus é o Filho de Deus. Qual é a mensagem do Evangelho de João? É provar que Jesus é o Filho de Deus, ok? Você lembra que eu pedi para você circular o versículo 8, onde os discípulos haviam ido à cidade comprar comida? Muito bem, agora no versículo 27, eles estão voltando da cidade. Guarde bem isso. No 8, eles vão. No 27, eles retornam. O versículo 28 está dizendo: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Queridos, ela deixou o cântaro, ela deixou o vaso. Olha o que acontece com a vida de quem vem para Jesus. Ela já não está importando mais com o cântaro. Ela já recebeu um chamado, uma vocação da parte de Jesus agora. E ela vai à cidade e ela começa a dizer para os homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Pula para o versículo 39 para você entender o que aconteceu a pregação dessa mulher. Eu estou dizendo que ela deixou de ser agora uma simples mulher que pegava água na fonte, que Jesus cura o pecado dela, liberta, e ela agora se tornou uma pregadora. E no versículo 39 vai dizer: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que o testificou. E aí no versículo 42 eles vão dizer: já não é pelo que a mulher disse que nós cremos, porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Queridos, Jesus saiu lá no início do capítulo da Judéia, onde ele estava correndo risco talvez até de morrer, de ser perseguido, onde eram os dele. E agora ele está em Samaria e ali as pessoas não querem deixar Jesus ir embora. E por causa da pregação e do testemunho dessa mulher, quase toda a cidade vem para Jesus, se convertem a Jesus. Lembra que eu te disse que os discípulos foram para a cidade comprar comida? No 27 eles retornam e nada acontece na cidade. Mas uma mulher, que era inimiga dos judeus, entre aspas, que se converte a Jesus, sai pregando o evangelho, quase toda a cidade ela ganha para Jesus. Não é vergonhoso isso? Os discípulos foram, provavelmente passaram em algum supermercado, em algum armazém e não ganharam ninguém. Mas o testemunho dessa mulher ganha quase toda a cidade para Cristo. O versículo 31
ao 38, Jesus vai dar uma exortação para os discípulos. Ele disse: olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ou seja, pode ser que alguém esteja andando com Jesus, seja discípulo de Jesus, mas ainda não esteja fazendo a vontade de Deus. Se você quiser sublinhar, a parte B do versículo 35 é linda. Levantai vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Ok? Assunto encerrado sobre a samaritana. No versículo 43 vai começar um novo texto, uma nova narrativa. Agora, a cura do filho de um oficial do rei. 44, Jesus vai dizer algo importante, que ele mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua casa, na sua própria pátria. O 46 vai dizer que havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo. Apesar de ser oficial do rei, apesar de ser da corte, uma pessoa rica, uma pessoa importante, mesmo assim, seu filho ficou enfermo. E esse oficial do rei, ele vai vir em busca de milagre para falar com Jesus. Mas no 50, Jesus fala: olha, não precisa de eu ir lá, pode ir que o seu filho vive. E no versículo 53, ele descobre que naquela hora que Jesus liberou essa palavra para ele, o seu filho ficou completamente sarado. E no final do 53 vai dizer que esse oficial do rei, com seu filho curado, toda a sua casa se converte a Jesus. No 54 diz: Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Ele realizou o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, quando transformou água em vinho, e agora ele realiza este segundo milagre quando ele cura o filho de um oficial do rei. Então esse foi o capítulo 4 do Evangelho de João. Deus abençoe.